Amor, eu moro longe, longe, onde você nunca viu. Te levo na casa amarela, ela na beira do mar. Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que escuta imagens e vê palavras. Na nossa primeira temporada, vamos habitar o vasto território das relações afetivas. E neste primeiro episódio, partimos de um lugar fundador. O amor começa por uma metáfora. Olá, sou João Furtado, psicólogo clínico, e estou a iniciar esse projeto, esse podcast, que se chama A Morada da Imagem. Esse primeiro episódio vai ser dedicado também a um tema que pretendo que também seja uma primeira temporada, que vamos chamar de relações afetivas. Esse é um tema ao qual tenho trabalhado há algum tempo e decidi, portanto, conversar com vocês um pouquinho o que eu tenho pensado, junto também com outros colegas e com outras conversas, e são mais ou menos 15 episódios. Hoje é um episódio introdutório. E eu vou começar, então, por citar aqui uma epígrafe do escritor Milan Kundera, em que ele diz que o amor começa por uma metáfora. Essa pequena frase, essa epígrafe desse escritor, talvez já contenha aqui o segredo mais profundo e diria que também belo do início de qualquer relação afetiva, que é uma metáfora. A metáfora aqui não pode ser vista como uma simples figura de linguagem ou um ornamento. É mais um ato de percepção poética que pode revelar, então, a conexão afetiva. Por exemplo, quando olhamos para uma pessoa, então, não só uma pessoa, né? Podemos olhar também para a natureza, para qualquer fenômeno e estabelecer com isso uma relação afetiva. Mas vou exemplificar aqui com uma pessoa, né? Quando olhamos para ela e numa espécie de lampejo, faísca, brilho, insight, a gente pode ver nela uma imagem viva. Uma imagem, por exemplo, de um lar, de liberdade, também pode ser de redenção, de acolhimento ou mesmo de conexão. Então, o Kundera, ele nos fala aqui de um momento que é sutil e ao mesmo tempo muito poderoso. E quando é assim, a gente não pode explicar a metáfora. Fazer isso seria matá-la. A metáfora é algo que se vive, é algo que se sente de maneira muito profunda. Por exemplo, quando vimos um gesto de alguém, ou mesmo um olhar, ou até um pequeno trecho, um pequeno fragmento da história de alguém, isso, por alguma razão, acaba por se inscrever em nossa memória afetiva. E toda essa imagem, e associada àquele evento, àquela pessoa, ela acaba sendo recoberta de poesia, né? De lirismo. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Imaginem, por exemplo, uma imagem de uma pessoa muito vulnerável, frágil, mas ao mesmo tempo muito genuína e verdadeira. Essa imagem pode, por exemplo, se tornar a metáfora para você de uma intimidade que você sempre desejou oferecer. Imaginem outra situação, né? Quando você vê uma pessoa que é aparentemente desastrada e você olha para aquilo, você imagina que não é apenas uma falta de habilidade, mas que pode se tornar para si a metáfora de uma inocência que pede para ser acolhida. Vejam mais esse exemplo, né? Quando alguém lhe conta uma história de infância, uma história aparentemente simples, mas por alguma razão que você também desconhece, isso toca em si, te atravessa, ou em forma de ferida, ou mesmo de uma alegria antiga, desculpa, em que, em que naquele instante essa imagem pode se tornar uma espécie de companheiro que você pode revisitar
e dar novo sentido a esses territórios do seu passado. Então, o escritor aqui, ele não se contenta apenas em enunciar, narrar, expor essa verdade. Ele faz isso com maestria literária, né? E a metáfora decisiva no seu livro A Insustentável Leveza do Ser é quando a personagem Teresa está doente, gripada e febril, ela é acolhida pelo Thomas. Ele, ao observá-la a dormir, de repente é tomado por uma imagem que acaba por redefinir a sua realidade. A imagem é quando ele está ali ajoelhado à sua cabeceira e lhe ocorre a seguinte ideia, né, de que ela, Teresa, viera para ele numa cesta sobre as águas. E essa imagem, essa metáfora da cesta, é provavelmente a imagem geradora. Como nós muito bem sabemos, né, a criança no cesto é uma imagem que não é só pessoal. Ela apresenta ali uma espécie de destino muito particular. Normalmente é aquela criança que foi rejeitada e é lançada, por exemplo, nas águas do rio Nilo. Mas não só, né? Pode ser abandonada na montanha, num monte, qualquer coisa assim semelhante. E esse cesto, né, que é um receptáculo muito frágil, que ao mesmo tempo protege, né, desse desamparo, ao mesmo tempo também representa aqui um fio, né, uma nuance, né, de cuidado, de amparo e também uma centelha de esperança. E a metáfora apresenta também a possibilidade dessa criança ser salva por alguém de fora, como um resgate, que não é um mero acaso, é como se um destino ali se cumprisse. E essa imagem, ela não é racional, ela é poética, né? Ela é carregada de um significado arquetípico profundo, como nós aqui falamos, né? Um significado de salvação, um significado de responsabilidade absoluta pelo outro, e também pode ser um significado de destino. Temos que lembrar que o Thomas, ele era um sujeito descontraído, leve, desconectado das suas relações afetivas. E ele é tomado subitamente por esse significado da criança no cesto. Então, ele não se apaixona apenas por Teresa, a mulher, ele se apaixona pelo destino que ela pode vir a representar. Rubem Alves também utiliza dessa mesma metáfora no seu livro O Retorno Eterno, no título A Cena. Ele diz que parece que existe no cérebro uma zona específica, a qual nós poderíamos chamar de memória poética. E nessa zona é ali que vão se registrar o que nos encantou, o que nos comoveu, aquilo que nos atravessa, né? Aquilo que, sobretudo, dá beleza à nossa vida. Então, portanto, essa experiência que Tomás vivera com Teresa é uma experiência, segundo o Rubem Alves, que se instala nessa zona do cérebro. Eu vou colocar aqui agora entre aspas a palavra cérebro. A metáfora afetiva, então, ela é algo que se revela, e não como uma figura de linguagem, como referi antes, que tem que ser explicado. Explicar seria matá-la. Mas uma imagem, então, que se instala na alma e que redefine toda a sua realidade. E essa é uma linguagem mais do coração, é uma linguagem mais das coincidências significativas que se apresentam na nossa vida de forma muito afetiva. É uma linguagem desconhecida, é uma linguagem do inconsciente. E ela é uma linguagem que acaba por ignorar a lógica racional, explicativa, conceitual. Portanto, antes mesmo de conhecermos verdadeiramente a face do outro, aquilo que o outro é, nós primeiro tornamos essa pessoa uma metáfora viva.
E essa pessoa deixa de ser apenas ele ou ela e se torna, por exemplo, a minha paz, a minha aventura, o meu porto seguro, a resposta para uma pergunta, etc, etc, etc. Mas também pode se tornar o avesso, né? Pode se tornar o meu nojo, pode se tornar o meu cárcere, a prisão, pode personificar meu fracasso, o santo que não bate, aquela expressão que se usa muitas vezes, né? Aonde dois tucanos não se bicam, e assim por diante. Nesse sentido é que nós propomos então esse podcast para refletir também junto com vocês que a afetividade também é uma tarefa. Porque uma vez que se instala a metáfora dentro de nós, nós temos que fazer algo com isso, né? E é aqui então que James Hillman ele propõe que o desafio da tarefa afetiva é discriminar mais e mais amplamente. É através da relação afetiva que nós somos então convidados, convocados até, a refinar, a depurar, a lapidar, a garimpar, como quiserem, né? A nossa percepção para as nuances, os detalhes do outro. E esse é um trabalho verdadeiramente de escuta ativa. É um trabalho de coragem de reconhecer o outro como ele é. Portanto, um trabalho de coragem, de reconhecimento da alteridade. E, portanto, é desse ato metafórico inicial, primordial, dessa necessidade da alma de criar poesia através da afetividade que vai nascer o encantamento do encontro. E o nosso podcast vai ser sobre isso, sobre esses desdobramentos, sobre esses desafios, sobre essa beleza dessa poesia compartilhada que iremos refletir nos próximos episódios.